Boa noite, pessoal. Quarto dia da quarentena carioca, 19 de março de 2020. Como prometido para vocês, todos os dias eu estou doando 1 hora do meu tempo aqui corrido, no home office, para dar dicas sobre esse ambiente. A quarentena carioca pegou todo mundo não de surpresa, mas frente a um desafio muito grande, porque muita gente ainda não sabia trabalhar dessa forma. E, como editor do carreirasolo.org, desde 2004 tem vários conteúdos sobre o tema, eu resolvi colaborar. Não é muito, mas é o que dá para eu fazer enquanto profissional criativo nesse difícil momento aí da humanidade, por que não dizer, né? Então vamos lá. Eu criei essa ideia de podcast diário, esperando receber dúvidas da galera, dos grupos e tal, das redes, das timelines. Já teve uma dúvida selecionada, mas eu queria ter mais. Então, se você quiser enviar, é só acessar mauramaral.com/direto, que você vai ser jogado para um grupinho do WhatsApp, lá a gente troca uma ideia, e se você quiser mandar por lá ou em privado, você me manda o áudio e eu toco aqui e respondo sua dúvida. Hoje a gente ainda também não teve dúvida, mas eu estou trazendo uma questão importante, como você administra os 2 tipos de tempo que você tem no home office. Sabe que 2 tipos de tempo são esses? É o seu tempo e o tempo do outro. Vamos lá. Uma grande treta de gestão de tempo no home office é que, às vezes, aqueles com quem você interage, que estão também à distância, nesse caso, grandes corporações estão todos à distância, né? Eu estou inserido num ambiente como esse, mas nesse cenário você tem que administrar o seu tempo, da confecção das suas tarefas, e também o tempo do outro. Se você é coordenador, gestor de um time, você também tem que demandar outros a fazerem tarefas. Uma prática que eu sempre passei lá para os leitores do carreirasolo.org é que você, primeiro, libera o tempo dos outros para depois se dedicar ao seu tempo. Então, assim, essa é a equação básica. Libere sempre o tempo dos outros para depois queimar, para se dedicar ao seu tempo. O que é o tempo dos outros? É uma tarefa que você passa para alguém da sua equipe, é uma dúvida que você pergunta para alguém que vai demandar um conteúdo extra, é uma tarefa correlacionada à sua, que você tem dependência, interdependência, ou seja, você só começa a sua tarefa depois que ele termina. Então, normalmente no início do dia, você libera o tempo dos outros. Eu sempre costumo dizer isso, que aí dessa forma você torna paralela essas tracks de tempo, enquanto o outro tempo, o tempo do outro está caminhando, você se dedica ao seu e vocês têm esse tempo dobrado. Pode parecer bobo, pode parecer óbvio, mas o mundo do home office é recheado de coisas óbvias que a gente tem que fazer para que as coisas andem. E uma das principais tem a ver com gestão de tempo. Pegando aí um pouquinho de flavor, de sabor de GTD, daquela metodologia de Get Things Done, ou seja, tem as coisas feitas, as coisas têm que estar feitas. Depois de você fazer isso, depois de você separar o tempo do outro do seu, você tem que classificar suas tarefas, por exemplo, dizer quais delas são urgentes, quais que podem esperar e quais que são mandatórias, por exemplo, para algum projeto. Matar primeiro as urgentes, depois as mandatórias e as opcionais deixar para outro dia, negociar, enfim. É um outro desdobramento de gestão de tempo que você pode ter também. Então, só recapitulando, sempre que possível, libere sempre o tempo do outro na forma de tarefa ou de um apontamento ou da produção de algum conteúdo que ele tem que fazer para você e depois se dedique a produzir o seu tempo. Desculpe aí a bagunça, tem sons vindo de todos os lados, lembrando que todas as famílias estão em home office, o episódio passado foi sobre isso, mas a gente está colaborando dentro do que pode aí. Se você tiver mais alguma dúvida, então não esqueça de acessar mauramaral.com/direto e me mandar o áudio, que eu vou estar aqui pronto para responder essa questão. Estou pensando aqui muito também em refletir sobre o quanto de tempo essa situação vai durar. A gente começou a ouvir falar em 15 dias, alguns já falam em 30, tem matérias falando de 3 meses, outras de 6. A grande questão, ainda no universo da gestão do tempo, que é o tema desse pequeno episódio de hoje, é que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, fica a minha dica, ele dura todo dia, um dia de cada vez. Então, todos os dias, o tempo que você tem que administrar é o tempo de um dia. Seja para dividir tarefas, como foi o tema aqui da questão que eu trouxe, seja para dar um tempo para você mesmo ao final do dia. Procure se concentrar nesse dia. Essa quarentena vai durar todos os dias, ela vai durar um dia. Guarde esse pensamento com você. Lembrando que o projeto mauramaral.com começa e termina neste podcast, mas não se resume a ele. Ele faz parte de um grande
grupo de estudos que eu estou fazendo acerca de novas maneiras de a gente se relacionar com timelines movidas por algoritmos, e tem na figura do podcast uma materialidade, um produto de conteúdo, um recorte que eu estou levando para a academia para entender como ele rompe barreiras e promove essa relação que eu estou tendo aqui com vocês. Uma relação direta, sem barreiras, baseada numa narrativa auditiva, numa intimidade oral, que eu estou chamando, que faz com que algumas barreiras criadas pelas timelines sejam quebradas. A pesquisa vai seguir, aliás, está começando. Meu mestrado é feito lá no PPG-Com da UERJ. Ela está começando, dando os primeiros passos, e vou trazer tudo aqui em podcasts semanais. Segunda-feira já tem mais um sobre um tema bem bacana, mas fica aí sempre essa lembrança. A gente está dentro de um ambiente que está discutindo esse tipo de coisa, e eu abri uma pequena janelinha de 1 hora por dia, na qual eu me dedico a tirar as dúvidas sobre esse momento único que a gente está vivendo na história do mundo. Alguns estão considerando, em alguns países, tão desafiador quanto a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas nós estamos aqui, sempre com pequenas pílulas de ajuda. Quero muito ouvir as suas dúvidas. Mande aí no mauramaral.com/direto. É isso. Até amanhã e fiquem bem.